Certamente você já ouviu falar sobre as doenças cardiovasculares representadas principalmente pelo infarto, pelo AVC, pela insuficiência cardíaca e que é responsável pelo maior número de mortes no Brasil e no mundo. Nesse podcast eu vou te explicar um pouco mais sobre as doenças cardiovasculares pela minha história. Eu convivi com a doença cardiovascular dentro da minha casa e isso fez com que eu repaginasse toda a forma de enxergar essa doença e agisse de forma a preveni-la. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Se a vida fosse um jogo e a gente pudesse tentar adivinhar qual seria o motivo pelo qual morreríamos, eu te recomendaria apostar com grandes chances que seria de uma doença cardiovascular. O que são as doenças cardiovasculares? São as doenças que acometem o coração e os vasos sanguíneos, de modo que você possa já ter ouvido falar o infarto, o AVC, arritmias, a insuficiência cardíaca. Esse grupo de doenças é responsável por 30% das causas de morte no Brasil e no mundo. Por isso, se você tiver que dar um chute, essa deveria ser a sua aposta. Então, desde sempre, eu sabia que eu teria essa chance pela probabilidade. Nosso corpo tende a pensar muito de forma determinística, mas a probabilidade ainda é muito importante. Vou contar a minha história para que vocês entendam um pouco mais do que é o risco cardiovascular. Você pode ver muito isso nas redes sociais, que a gente deve se preocupar com o nosso risco cardiovascular, e é justamente por isso, porque essa é a principal causa de mortalidade no Brasil e no mundo. Eu tive o meu primeiro contato íntimo com uma doença cardiovascular quando eu tinha 20 anos e estava no 3º ano de medicina. Foi quando meu pai, aos 48 anos na época, teve o seu primeiro infarto no interior e precisou ser socorrido lá com baixos recursos, mas foi trazido para Belo Horizonte, para a capital, e teve todo o seu tratamento como era de praxe na época. Foi a primeira vez que eu vi aquilo que eu estava estudando na faculdade, que é um cateterismo, o que é uma angioplastia, o que é um eletrocardiograma alterado e quais são os sintomas do infarto. Muita gente pode pensar que os sintomas clássicos do infarto, dor no braço, dor no peito, azia, eles vão direcionar para um diagnóstico certeiro. Mas o que muita gente não sabe é que a principal manifestação do infarto é morte súbita. 50% das pessoas que têm um infarto, a manifestação vai ser a morte súbita. Então, essas pessoas que a gente ouve falar que morreu dormindo ou que morreu subitamente, é muito possível que a causa tenha sido um infarto, que é basicamente a oclusão de uma artéria do coração que o impossibilita de fazer a sua função. Desde então, eu passei a conviver literalmente dentro da minha casa com uma doença cardiovascular. Por quê? O paciente que já infartou uma vez, ele automaticamente é lançado à classificação de altíssimo risco de ter um novo evento. Então, o maior risco para se ter um evento é já ter tido um evento anterior. Por isso, esses pacientes eles devem ser tratados de uma forma específica. Há medicamentos que a partir dali vão ser determinantes nesse prognóstico, em reduzir a chance de ter um novo evento. E aí entram, por exemplo, as estatinas para controlar o colesterol independente do valor do colesterol, o uso de medicações que controlam a coagulação, como por exemplo o AS, clopidogrel, obviamente depende da modalidade de tratamento que foi excluído, e muitas vezes são medicações para evitar que a função do coração se deteriore. Então, claro, nesse momento entra o cardiologista,
entra ali o especialista para conduzir todo esse processo. Passa um pouco a fita. O que mais que a gente sabe? Que o fato de ter tido um evento aumenta a chance de ter um outro e numa janela de tempo curta, 10 anos talvez. E aí a vigilância deve ser constante. E essa vigilância, ela inclui, inclusive, o controle dos outros fatores de risco. Quais são os fatores de risco mais associados ao risco cardiovascular? Hipertensão arterial, a famosa pressão alta, mesmo que seja um pouco alta, não negligencie um diagnóstico de hipertensão arterial. O sedentarismo, que é não fazer nenhum tipo de movimento, não ter o hábito de ser ativo fisicamente. O tabagismo, independente da carga tabágica, o fato de se expor à fumaça e às toxinas do cigarro aumentam o risco cardiovascular. O diabetes, os níveis de colesterol. Então, estar atentos a esses níveis no sangue, controlá-los o mais precocemente possível, fazem parte do que a gente chama de prevenção. Tanto primária, para aquele indivíduo que nunca teve um evento, quanto secundária, que é para aquele indivíduo que já teve um evento e tem um altíssimo risco de ter um novo evento. Então, isso eu era muito jovem, eu tinha lá os meus 20 anos, e talvez isso, mesmo que involuntariamente, tenha despertado em mim esse cuidado da minha saúde. Exercício físico, sempre fiz. Alimentação é algo que veio com a maturidade. A gente vai entendendo que o nosso corpo, assim como nós, ele vai se tornando mais exigente. Para ele funcionar melhor, ele vai precisar de um combustível melhor. E aquela questão de estar atento aos exames laboratoriais. Muitas vezes nós mulheres, a nossa rotina é a consulta anual com o ginecologista e o bom ginecologista ele vai solicitar esses exames. Como está a sua glicose, como está o seu colesterol, aferir a sua pressão durante a consulta, controlar o seu peso. Tudo isso é muito importante pensando na qualidade, mas também na quantidade de vida e na prevenção de doenças, principalmente as doenças cardiovasculares. A gente se preocupa muito com essas doenças que têm, às vezes, um karma maior, como cânceres, doenças neurodegenerativas, e acaba se esquecendo do corriqueiro, do dia a dia, do exercício, da alimentação, do sono, do manejo de estresse, do cuidado com as relações, do cuidado com a saúde mental, para que você se mantenha pelo menos mais estável na maior parte do tempo. Tudo isso vai intensificar o seu risco cardiovascular se não estiver bem controlado. Então, desde então, eu passei a me cuidar mais, ou pelo menos estar mais atenta a esses fatores, sabendo que eu já tinha ali um fator de risco que eu não controlaria, que era a minha genética, a minha história familiar. A gente chama de história familiar quando você tem algum parente de primeiro grau. E o que é parente de primeiro grau? Pai, mãe, irmãos ou filhos que tiveram um evento precoce. E o precoce é diferente para homem e para mulher. Para homem, a gente considera que o evento foi precoce quando ele acontece antes dos 50 anos. E no meu caso, meu pai tinha 48 anos. E para mulher, antes dos 60 anos. Então, tinha lá já, né, quase que tatuado em mim essa história de uma genética desfavorável. Então, isso eu resolvi encarar como se fosse quase que uma informação privilegiada. Já que o que eu tenho poder de controlar, eu vou fazer o meu possível. E assim foi. Até que chegou o momento de resolver qual seria a especialidade que eu iria seguir. Eu sabia que era uma especialidade clínica, nunca me dei muito bem com especialidades cirúrgicas. Eu sabia que era uma especialidade em que eu teria uma proximidade com o paciente de forma mais íntima. E eu sabia que seria alguma coisa que eu gostaria de cuidar na integralidade, não somente uma coisa muito específica.
Durante a residência de clínica médica, porque para fazer algumas especialidades médicas a gente precisa fazer 2 anos de clínica médica, eu tive contato com essas grandes áreas. E eu fiquei em dúvida entre a cardiologia e depois a endocrinologia. Não sei por que acabei me decidindo pela endocrinologia, e foi quando eu fui fazer a minha segunda residência em endocrinologia, que é uma especialidade que cuida basicamente de doenças crônicas. A gente não tem grandes urgências. Mas durante toda essa vivência entre residência de clínica médica, intensiva mesmo, 60 horas semanais de trabalho, com plantões exaustivos, plantões noturnos, plantões consecutivos, o que eu fui chamada a atenção? O que mais me chamou a atenção? As doenças crônicas são as principais responsáveis pelas internações crônicas ou recorrentes. E as doenças crônicas, em sua grande maioria, elas são preveníveis. São preveníveis pelo que é feito no dia a dia, pela regra da sua vida, pelo que você repete como hábito diariamente. Voltamos ali nos bons hábitos de alimentação, de exercício físico, de sono, de não fumar, de não se expor a toxinas e de controlar a sua saúde, de monitorar a sua saúde. Como a gente sabe que o risco de doenças cardiovasculares aumenta, sobretudo a partir dos 50 anos, virou-se praxe fazer esses exames preventivos a partir dos 40 anos, ou seja, 10 anos antes. E ano passado eu fiz 40 anos. Foi quando eu busquei uma ajuda especializada de um cardiologista em quem eu confiava para poder conduzir o meu processo de cuidado. Até então, meu pai ainda não havia falecido, mas eu já tinha essa história, essa genética desfavorável para doenças cardiovasculares. E o cardiologista sabiamente pontuou isso novamente comigo e fez com que me sugeriu que eu fizesse toda a investigação acerca disso. Eu sempre tive níveis altos de colesterol, mesmo fazendo exercício físico, mesmo me alimentando corretamente, ou seja, eu tenho pouca manobra de mexida para poder baixar os meus níveis de colesterol. Foi quando ele me sugeriu que eu começasse a usar a medicação intencionalmente para baixar o colesterol, as famosas estatinas. E eu, obviamente, acatei, é um médico em quem eu confio e todos os meus estudos corroboravam essa decisão. Foi então que eu comecei a usar a estatina, uma estatina específica que ele me passou, e o resultado, como de esperado, o colesterol ele controla. Magicamente, pelo efeito da medicação, o colesterol se normaliza muito rapidamente. Mas, além disso, é importante que a gente pesquise se já há alguma evidência da doença aterosclerótica em si. O que é a doença aterosclerótica? É a formação de placa de gordura na parede das artérias. E a doença aterosclerótica é uma doença crônica e progressiva. Não há escapatória. Todos nós, se vivermos durante muito tempo, vamos ter placas de gordura nas artérias. A diferença é se a gente vai morrer dela ou se a gente vai morrer com ela. Que elas existirão. A diferença é se elas serão capazes de ocluir um vaso importante. E foi aí que prossegui com essa investigação e existem exames específicos. A gente pode fazer essa pesquisa a partir do ultrassom das artérias do pescoço, as carótidas, assim como a gente pode visualizar diretamente as artérias do coração, que são chamadas coronárias. E isso é o que a gente chama de pesquisa de doença aterosclerótica subclínica. Quer dizer, pode existir a placa, mesmo que ela não tenha nenhuma manifestação clínica. E a ideia é juntar essas informações, níveis de colesterol, níveis de pressão, com esses exames complementares para poder avaliar se há necessidade de intensificar ou não o tratamento. Ele deve sempre ser feito. A intensidade é que vai ser modificada a partir
dessa avaliação clínica. Então, eu fiz toda essa propedêutica. Felizmente, não existe nenhuma alteração detectada, mas poderia ser que existisse. É o que a gente está exposto, como eu disse, tem a ver com probabilidade. No meu caso, não existe, mas sigo usando a medicação, sigo mantendo o que chamamos de estilo de vida saudável na maior parte do tempo. É vida real, a gente sabe que ninguém é 100% aderente a nada, nem que seja muito saudável, nem que seja muito nocivo para a saúde, mas assim eu sigo fazendo a minha parte, que eu espero que surta algum efeito aí na promoção da minha saúde. Quando você tem ciência do que está acontecendo, você tende a ter um maior controle e tem tempo para agir se alguma coisa ali fugir ao esperado. Então eu entendi que eu queria trabalhar tratando essas doenças, mas mais que isso, ajudando na prevenção delas. E foi todo em cima disso que eu vim desenvolvendo o meu trabalho. A promoção de saúde, ela faz parte do todo. O que eu acredito? A reabilitação, o tratamento, a prevenção, tudo isso é importante. Tudo isso vai convergir para a promoção de saúde, que é o que a gente busca. Então foi onde eu resolvi focar o meu trabalho. E foi onde eu resolvi expandir para além do meu consultório e bem naquela linha de fazer o que eu prego. Quem me acompanha sabe que o que eu mostro é o que eu realmente sou, em relação aos meus hábitos, em relação à minha alimentação, às regras da minha casa. E isso, às vezes, e eu espero que sirva de inspiração para as pessoas, no sentido de torná-las cientes e determinando o que elas conseguem fazer no seu dia a dia. E passa um pouco mais, quem está aqui comigo acompanhou que eu divulguei, obviamente, dentro da minha intimidade e da forma como eu gosto de me reservar e poupar as minhas pessoas queridas, que no final do ano passado, ou seja, 20 anos depois, o meu pai teve o seu segundo evento e que dessa vez foi fatal. Eu sabia que isso poderia acontecer. Como eu disse, a vida é probabilidade. Os 20 anos que ele sobreviveu ao primeiro evento foram 20 anos em que a doença continuava existindo. Então, eu sabia que isso poderia acontecer. E que poderia acontecer como foi o primeiro, que tivesse tido, por exemplo, um sinal ou que tivesse dado tempo de ser socorrido. Infelizmente não foi o caso. E entramos ali na probabilidade. O meu pai faleceu aos 68 anos de um infarto, cuja manifestação foi a morte súbita. Posso fazer algo a respeito? Não. Poderia ter feito? O que eu poderia, eu acredito que eu fiz. Que foi orientar, que foi direcionar, que foi confiá-lo aos profissionais que eu julgava competentes para acompanhá-los. Agora, a parte dele, só ele poderia fazer. Se fez ou não fez, não vem ao caso. Mas é isso que eu gostaria de chamar a atenção. É que cada um é responsável por cuidar de si. Por mais que você tenha acesso, por mais que você tenha pessoas que querem o seu bem e que vão estar ali ao seu lado, nos momentos corriqueiros do dia a dia, como nesses momentos urgentes em relação à saúde, quem tem que cuidar de você é você. Então, não negligencie os sinais. Não negligencie qualquer mínima alteração. Busque profissionais que sejam capacitados e que priorizem, sobretudo, a sua segurança, porque há várias falsas promessas de longevidade, de estratégias que muitas vezes elas possam parecer saudáveis, mas que se utilizam de medidas não saudáveis.
E o produto final não vai ser bom e vai acabar aumentando o seu risco. Então, cuidar de si faz parte do jogo. Como eu falei, se a nossa vida é um jogo e a gente pode ter controle sobre alguns movimentos, sobre algumas decisões, pense de forma probabilística. Isso é o que acontece na maior parte das vezes. Então, você não está imune que aconteça com você ou com quem está do seu lado. Estou à disposição sempre para ajudá-lo com informação e com técnica, porque isso é muito importante na condução de todo o processo. Então, no jogo da vida, nós somos peças que nós temos, sim, uma certa autonomia. Para você entender o risco cardiovascular, é importante que você saiba que o que vai fazer diferença é o que é feito nos mínimos detalhes, é o que é feito no dia a dia. Se você gostou desse episódio, compartilhe com outras mulheres que também estão em busca por uma vida mais leve, longa e com propósito. Aproveita também para seguir o podcast e explorar os outros temas já disponíveis lá. Tem muita conversa boa te esperando. E me conta o que você achou. Suas dúvidas, sugestões e temas que gostaria de ver por aqui fazem toda a diferença. Deixe seu comentário lá no Instagram ou na plataforma em que você estiver me ouvindo e até a próxima!